Agora teve o pessoal aí que fizeram aquela missão pra destruir um meteoro. Eu sempre confundo meteoro, asteroide, né? Asteroide. Mas não destruíram não, viu? Não destruíram? Não, mas a missão, hora nenhuma, foi pra destruir, viu? O que era? Era pra desviar? É pra desviar ele, isso aí. Mas isso é até uma questão muito importante, cara, porque muita gente falou assim: porque a sonda levou bomba atômica, entendeu? Sim. Pra explodir o pessoal pensou que ia ser igual o Armagedon, né? É. Já veio o Armagedon na cabeça. Total. Mas foi o primeiro teste do que a gente chama hoje de defesa planetária. Defesa planetária se vier um asteroide na nossa direção, de um determinado tamanho. O que já aconteceu. Já aconteceu várias vezes na Terra, né? A gente tá aí de boa, achando que nada pode acontecer, mas pode vir. Mas pra quem vai lembrar, em 2013 teve Chelyabinsk lá na Rússia. Não sei se você lembra aquele que vários carros todo mostraram. Mundo filmou, né? Aquele lá deu sorte que ele não bateu, ele explodiu na atmosfera. E ele não chegou a bater. Era uns 10 metrinhos, 20 metrinhos, entendeu? É pequeno, né? É pequeno, mas o problema do pequeno e grande a gente mede pela destruição que ele vai causar. Então a gente divide assim, destruição local, que é destruir uma cidade. Então, por exemplo, se cai um asteroide de 40, 50 metros em São Paulo, acabou São Paulo. São Paulo. Só 50 metros já destrói São Paulo? 50, nessa faixa aí acaba São Paulo. Mas como? Se você pega um de 140, alguma coisa assim, o estrago vai aumentando, entendeu? É por causa da velocidade? Velocidade, a composição, entendeu? Quando o meteoro ele entra na atmosfera, ele vai se esquentando muito por causa do atrito, vira uma bola de fogo mesmo, e aquilo lá quando bate é um poder de dezenas, talvez centenas de bombas atômicas, né? Então acaba com uma cidade. Os dinossauros tem algum dinossauros estudo de tamanho seria? Só que os dinossauros aí era muito grande. Era na casa ali dos 20, 30 quilômetros. Aí já é uma destruição global que a gente chama, como foi o caso dos dinossauros. Isso foi antes de Ratanabá ou depois de Ratanabá? Pela datação deles, foi muito depois, né? Bem depois, então. Não teve Ratanabá, tudo dinossauro e tal. Isso aí. Foi um cometa ou foi um... Cara, assim, a gente tem dúvida, a gente não consegue afirmar se pode ter sido um cometa, pode ter sido um asteroide ou pode ter sido uma lasca de um cometa que bateu na Terra. Isso aconteceu há 66 milhões de anos atrás. Foi a última grande extinção em massa que teve no planeta. A quinta? A quinta. 75% das espécies foram dizimadas. Só sobraram. Não dá pra imaginar isso, né, hoje em dia. Se acontecesse isso, então ia sobrar... A gente ia pro saco. Claro, a gente... Na hora. Barata ia sobrar. Barata. Né? Aves, né? O que sobrou lá nessa aí, né? Do 66, do Chicxulub, que a gente chama. Que é o lugar onde ele bateu ali agora. O nome, né? Que deram. O que sobrou foram aves, dinossauros que voavam. Por quê? Porque quando aconteceu o impacto, criou uma nuvem muito grande. Então começou a matar. Primeiro matou floresta. Aí os dinossauros que comiam mato, né? Morreram. Os que comiam carne deles, morreram. Só que o oceano ainda tinha alimento. Então alguns dinossauros conseguiam mergulhar muito fundo. E esses aí sobreviveram. Então teve espécies. Né? E aí os aquáticos também. Então teve algumas espécies que acabaram sobrevivendo. E o tiranossauro com aquele braço curtinho, ele não conseguia pegar na água. Exatamente. Peixe, né? Exatamente. Então a gente teve essa, depois teve, em 1908, teve um grande também objeto que bateu na Terra, lá na Rússia. É famoso isso aí, né? Tunguska, aquele que baixou as árvores. Isso. E que teve interferência em um monte de transmissão também. Não, esse aí é um outro fenômeno. Esse é o Carrington. Exato. Esse aí é 1859, uma grande explosão solar. Exato, é outra coisa. Que queimou toda a rede de telégrafos da Terra. Que isso também pode acontecer também. Pode acontecer. E, aliás, agora é muito pior se acontecer. Imagina, a internet, tudo vai pro saco. Isso aí. Mas esse grande que foi na Rússia... Esse 1908. Esse aí é muito interessante, porque não tem objeto, não tem meteorito, a rocha, e não tem cratera. Ué? Então, ou ele explodiu na atmosfera igual o Chelyabinsk, sim,
ou ele ricocheteou na atmosfera. Ah, não tem como fazer. Tem, porque dependendo do ângulo, a atmosfera, né? Dependendo do ângulo que bate, ele faz isso. E na hora que ele bateu. Exatamente. E na hora que ele bateu na atmosfera, a onda de choque causou aquilo lá com as árvores e tudo. Nossa. E aí a gente teve 2013 o Chelyabinsk, né? Que não matou ninguém, teve milhares, acho que 1.500, 1.600 feridos, porque a onda de choque quebrou vidro e tal, e o vidro caiu nas pessoas. E um pedacinho dele caiu num lago lá e eles resgataram. Então, esse lance de defesa planetária começou a chamar muita atenção. Porque hoje a gente vive se você cai um meteoro, assim, vai acabar com a Terra, com o planeta, com a vida? Provavelmente não, porque esses grandes são todos mapeados. É mesmo? Isso aí estamos tranquilos. Não tem uma possibilidade de um grande Nos não próximos mapeado? 100 anos, não. Mapeado tem, a gente conhece todos. Mas não tem aquele lance de... Acima de 1 quilômetro. Desviado por alguma coisa no meio do caminho, assim? Mas eles são monitorados. Ah, tá. Todo dia. Pode ser que um venha pra cá, mas ele é monitorado. É monitorado. Agora, o problema da defesa planetária são os meteoros, os asteroides entre 40 e 150 metros. Tá. Esses podem causar destruição local, cidade, por exemplo, igual eu falei, ou regional. Um continente, ou um estado, coisa do tipo. Entendeu? Entendi. Se bater. E é nisso que a NASA focou para fazer o teste com a missão DART, que chama. Porque o asteroide que ela bateu, chama Dimorphos, ele tem 140 metros de diâmetro. Então ela bateu nele. E qual que era a ideia? Esse asteroide, o Dimorphos, ele orbita um asteroide um pouquinho maior, que chama Didymos. E isso é muito bom, porque como ela bateu... esse nome agora, não, Didymos. Claro que não, é o nome mesmo. Não parece o Didymos. Didymos e Dimorphos. O atacante novo do Sergipe Futebol Clube. Não, parece, Didymos, né? Mas é Didymos e Dimorphos. E aí agora o pessoal vai medir para ver se você tirou ele um pouquinho da órbita. Se tirou, deu certo o experimento. Mas foi legal pra caramba, porque nós vimos as imagens a sonda foi destruída. E a sonda levou uma câmera. A única coisa que ela levou foi uma câmera. E a câmera foi filmando ela chegando perto, até que ela não transmitiu mais e bateu. Foi um sucesso então a missão. Nesse ponto, sim. De acertar, acertou. Agora, desviou ou não? Agora, os telescópios aqui em terra vão medir e vão ver se desviou ou não. E aí nós vamos ter uma base. É bom porque nós vamos fazer uma regrinha de 3, entendeu? A sonda pesava tanto, o asteroide a gente sabe o tamanho. Sei. Desviou tantos metros. Se vier um de tantos metros, a gente tem que construir uma sonda de tanto para desviar de tanto e salvar a Terra. Basicamente é isso que nós vamos fazer. Quanto mais longe, menos tem que ser o desvio, né? Menos tem que ser o desvio. Ou a sonda tem que ser maior, aí eles vão trabalhar com isso. Nossa, é muito cálculo, cara. É muito cálculo. Então foi legal pra caramba, mas algumas coisas que o pessoal fala, nós explodimos o asteroide no meio. Não explodiu ele no meio. Nem era a intenção. Nem era a intenção. Outra coisa, nós tiramos ele da órbita do outro e colocamos ele em rota de colisão com a Terra. Também não, pode ficar tranquilo. E a outra que o pessoal falava assim, ele já estava em rota de colisão com a Terra. E a NASA tá enganando que foi um teste, entendeu? Não estava também. Pode ficar tranquilo. Eu pensei isso também, falei, e se já tava e o pessoal não quis... Teve uma galera que falou, né? Isso aí. Don't Look Up, né? Don't Look Up era isso, né? Isso aí. A ideia do Don't Look Up era aquela, né? O cara não levantou na nave lá pra bater no asteroide? No cometa ali no caso, né? Só que aí descobre que o cometa ele é rico em minério, né? Putz, aí aí o bilionário, o Elon Musk lá do filme... Quer explorar. Vamos explorar, vai bater, vai destruir não. O cometa é pior do que o asteroide, por quê? O cometa é muito maior, né? Que sempre é maior? Sempre é maior. O cometa é na casa de quilômetros. Já começa com tipo 10, 20, vai embora. 4. Começa na casa de 4, 5 e vai embora, entendeu? E cometa, se ele bate, é um estrago grande, cara. E não tem nenhum programado pra passar aqui de novo? Não, pra passar pra gente ver? Cara, pra gente ver, bom assim de ver, não dá. Cometa, cara, é um negócio muito... O pessoal brinca que cometas são os gatos da astronomia. Totalmente imprevisíveis. Ah, é? Por causa dos gases, isso, Às vezes você olha um cometa e fala assim, caramba, cara, esse cometa aqui não vai dar nada. Aí na hora que ele dá a volta pelo Sol, ele explode, a cauda dele fica linda e tal. Às vezes em um que você fala, caramba, isso vai ser legal. O Halley foi uma decepção, lembra? O Halley em 80... É porque aí que tá, né, cara? Ele não foi a decepção.
Porque a galera sabia que ele ia passar daquele jeito. Ah, venderam uma coisa que não era verdade. que venderam como que seria parecido com 1910, né? Só que em 1910 a Terra passou dentro da cauda do Halley. O quê? É. Nossa, ele foi de raspão, então. A Terra passou... Mas não, passou longe, porque a cauda do cometa é muito grande. São quilômetros? São centenas de milhares de quilômetros. Ah, tá. Só que na época, em 1910, se você pegar os jornais, quando a Terra foi passar na cauda, começaram a vender máscara. Vai morrer todo mundo. Quem tiver sem máscara vai morrer, porque nós vamos passar dentro da cauda do cometa. Então... Nossa, como eu queria ter visto isso. Eu vi esse último que passou, não o Halley, o outro que foi melhor pra ver. Então, aí depois do Halley... Eu tava no Chile quando passou. Você deve ter visto, não sei se deve ter visto o Lovejoy, foi muito bom. Teve o Hail Bop. Hail Bop foi lindo. O Hail Bop eu vi na estrada, cara. 2000 e alguma coisa. Então foi o Lovejoy. Foi o Lovejoy. Em 97 foi o Hail Bop. Tava lindo o Hail Bop. O pessoal via na estrada, assim, ó. Você não precisava fazer nada. Foi muito melhor que o Halley. Só que como ele não tinha fama, ninguém divulgou, né? É uma das coisas mais maravilhosas que eu vi na minha vida. Foi um cometa. Eu tava no Chile, não sabia direito se ia dar pra ver, não. Aí de repente todo mundo parando no meio da estrada à noite. Todo mundo assim. Parecia aquela coisa de filme de invasão alienígena. Todo mundo parando o carro, porque, tinha um negócio no céu absurdo, assim. Parecia uma fumaça saindo por trás das árvores. De repente ele foi aparecendo. Cara, que imagem fantástica. Isso aí foi muito legal. Falta a Aurora Boreal. Já viram? A Aurora nunca vi também, não. Meu, putz, deve ser demais, né? É que a Aurora... era? Cometa Neowise? O Neowise foi... Mas aqui no Brasil não foi legal. Não? Aqui no Brasil ele foi pequenininho. É que também, cara, nós somos meio azarados. Quando passa lá em cima... É porque... O que acontece? Por conta do hemisfério norte e sul, normalmente o hemisfério norte pega o cometa vindo. E a gente pega depois que ele passa atrás do Sol. Tá na contramão do negócio? A gente tá meio na contramão. Mas o Lovejoy, por exemplo, esse que você viu, no hemisfério norte não deu pra ver. Foi bom aqui pro hemisfério sul. Tá. Agora esses últimos aí, o Leonard, que foi o ano passado, o Leonard foi lindo lá no hemisfério norte, cara. Cometa maravilhoso, a cauda dele gigantesca e tudo. Teve esse Neowise também. O Neowise o pessoal do norte aqui do Brasil chegou a ver, fotografar. Tem gente que é caçador de Comet Hunters. É mesmo? Comet Hunters. Eles vão atrás. Toda noite. A astronomia ela é cheia disso. Tem os Shadow Hunters, que a gente chama, caçador de eclipse total do Sol. Como assim? Eles vão aonde vai ter eclipse total do Sol, o cara viaja o mundo inteiro atrás, cara. Porque o eclipse total do Sol, ele não é igual ao da Lua, né? O da Lua é o hemisfério todo. É mais fácil cobrir a Lua do que o Sol, é isso? Porque a Lua passa na sombra da Terra, o hemisfério todo vê. Agora o eclipse total do Sol é só numa faixinha. E essa faixinha tem 300 km de largura. Nossa. Entendeu? Teve um eclipse solar, não teve? Aqui no Brasil teve em 3 de novembro de 94. Aí nos Estados Unidos teve um agora em 2017. Ano que vem tem um muito bom aqui no Brasil. Total? Muito bom. Não vai ser total, ele vai ser mais legal ainda. Ele vai ser anelar, que a gente chama. A Lua não cobre o Sol todo, fica só um anelzinho de fogo em volta. Vai passar ali, ó, no Nordeste, João Pessoa e Natal. Vão estar perfeitos pra ver. Você vai? Eu vou. O pessoal já tá montando aí as excursões e tudo. Se tiver, eu vou. Porque eu lembro quando era criança eu vi um eclipse total do Sol. Que falava que ia queimar o olho, né? Usava tem tudo isso. Não pode usar radiografia, não, viu? Sério? Olha, eu sei. Que usa? Usa filtro de soldador, cara. Filtro? Filtro de soldador. Aquele de máscara de solda. A radiografia ela não protege nada. Nem radiografia. Negativo também não. Nem fundo de garrafa com esfumaçado. Olha só, cara. Minha mãe, coitada, nem sabia também. Mas você deve ter olhado um pouquinho, então não deu problema. Mas tem esses fenômenos. Então a astronomia tem os Comet Hunters, tem os Shadow Hunters, que o cara vai atrás da sombra. Tá nome de seriado, né? Isso mesmo. Tem o pessoal da Aurora, né? Tem os caras do Furacão também, né? Furacão é os Tornado Hunters. É famoso nos Estados Unidos, ó. E a gente tá até falando isso. Eu tava em Orlando agora e agora passou um... Você pegou o furacão lá? Não. Uma semana antes eu voltei. Caramba, meu amigo lá tava se protegendo. Porque o problema é a semana antes que acaba tudo no supermercado, né? Que a galera começa a comprar tudo, né? Água, leite, sei lá o que. Falou que é Eu já peguei 3 furacões nos Estados Unidos. Tá brincando? Peguei em Houston. Porque o furacão ali é o seguinte, ele entra no Golfo do México, o ciclone, e o Golfo do México a água é muito quente. E aí começa Lá é uma fábrica de furacão? Uma fábrica de furacão, nessa época do ano. A água é muito quente. E aí começa o vapor da água subir, e isso que alimenta o furacão.
Mas por que ele roda? Por causa da água, do vapor da água que vai subindo. Mas ele Aí vai girando, girando a terra, né? Ah, toda a terra tudo, mesmo. ele vai girando. E aí o que acontece? Quando ele entra no Golfo do México, ou ele vai ali pra Houston e Nova Orleans, que é o Katrina, famoso, exato. ou ele anda mais um pouquinho e bate na Flórida ali. É mais difícil. Na Flórida, não. Tem bastante na Flórida também. Por isso que o pessoal fica monitorando. Aí a televisão fica uma loucura, né? Toda hora, não, vai passar por aqui, vai passar por ali. A força, né? Às vezes ele enfraquece quando entra no continente. Né? Encostou na terra, ele enfraquece. É mesmo? É normal, ele encostar normal. Porque o furacão, ele precisa da água quente para ir alimentando ele. Chegou na terra, acabou. Não tem mais o vapor d'água, porque o vapor d'água sobe do mar. Mas New Orleans, por que foi forte ainda? Porque New Orleans está no litoral, né? No Golfo do México ali, e ali ele entrou com tudo. Aí ele anda um pouquinho, porque ali na Flórida o que acontece? Ele veio pelo Golfo do México e virou. Sei. Quando ele chegou em Orlando, por exemplo, Orlando já está muito para dentro do continente. Então até chegar lá ele já tinha virado tempestade. Agora, Nova Orleans e Houston, que são cidades que são muito... Nova Orleans fica na costa, né? Houston fica um pouquinho para dentro. Mas ela pega furacões ali violentíssimos. Ainda, Lene, esse último aí, você sabe o nome desse último? Ian, né, que o pessoal... pararam de colocar nome de mulher agora? Não, o furacão é assim, você começa a dar o nome pelo nome que parou na temporada anterior, em ordem alfabética, e é sempre uma mulher e um homem, uma mulher e um homem. Vai... Por exemplo, teve um na... É porque eu não acompanho as temporadas, mas você tem que ir acompanhando a temporada. Então vamos supor que essa para no Ian. Tá. Então parou na letra I, né? O próximo é a letra J. Aí é mulher. Aí, por exemplo. E aí eles vão indo. Então tem toda uma regra para dar nome para furacão. Cara. É assim. Mas você não pegou no meio do furacão, não, né? Cara, eu peguei em Houston, eu peguei 3. Um deles não deu nada, uma chuva aqui de São Paulo muito pior. Vento pra caramba? Vento bastante, né? Agora um deles foi violentíssimo, cara. Levantar telhado. Só que aí eu fiquei dentro do hotel, ela tá trabalhando, né? Fiquei quietinho lá dentro do hotel. Tremeu? Balança tudo. É mesmo? Tudo, cara. Aí inundou a cidade. Houston tem um problemão de inundar, inundou tudo. Mas é o que você falou. O americano, o cara solta na televisão assim, né? Furacão, vão fazer supply, né? Vai no supermercado comprar supply. Cara, na hora que você pensa em ir, já acabou tudo. Água, tudo. Não tem mais nada. 3 carrinhos, sabe? A família inteira. É um desespero, cara. Bate o desespero da galera. Então você não pegou, né? Não, saí antes. Então eu já peguei terremoto, mas não senti. Porque eu tava na estrada. Lá no México, acho que 9 na escala. Caramba! 8 ponto alguma coisa. Foi bem forte. Só que na estrada a gente não sentiu, na Cidade do México. Só viu depois, Demais. Você já pegou alguma coisa? Nada. Não, só calmaria. Só foi aquele que teve ciclone, né? Que teve aqui perto, em São Paulo, foi uns meses atrás. Que aí tava uma chuva, eu nem sabia. Pra mim foi uma tempestade de São Paulo normal. É por isso que aqui no Brasil é difícil ter, porque a água não é tão quente? É difícil, porque a gente... Imagina que o Golfo do México, né, cara? É propício, né? Um negócio fechado com a água muito quente ali, numa época do ano. Aqui pra cá não tem muito, né, cara? Então pega o Catarina, né? Aqui eles chamaram de Catarina, que deu lá no litoral de Santa Catarina, que foi um maiorzinho, assim. Mas uma coisa muito interessante, cara, no Brasil tem tornado, tá? E bastante até. Qual a diferença do tornado pro... Tornado, ele é o contrário do furacão. O tornado, ele só dá na terra, só na terra. Na água a gente chama de tromba d'água. Não sei se já ouviu falar. Já. Mas não é tão forte como na terra, porque o tornado, ele precisa, do contrário do furacão, precisa ter o ar muito seco. O ar seco é que alimenta do americano. Exatamente. Tem a Tornado Alley, que a gente chama, que é a como falaria, a rua, né? A Alameda dos Tornados. E no Brasil tem bastante tornado. No centro-oeste? Que sai lá de Santa Catarina e chega até aqui em Campinas, cara. Eu já vi um tornado F4 em Indaiatuba, cara. Nossa. Na Bandeirantes. E o tornado girando monstruosamente ali. Só que o pessoal, como não tem a cultura aqui no Brasil, o pessoal chama de deu um vendaval, cara. Ah, é? É. Só que aí quando você olha os postes, tá tudo retorcido. Então, quando você olhar o poste, qualquer coisa tá retorcido, foi um tornado. Agora, o pessoal da... demônio, né? Pode ser também. Nunca podemos descartar a ação do
Do demo. Capiroto. Do capiroto. Mas esse negócio é até interessante, até da área que a gente faz de divulgação científica, que o pessoal da meteorologia começou a divulgar mais essas coisas. Então o pessoal hoje já fala, não, o que teve aqui foi um tornado e tal. Porque antes o pessoal falava assim, não, deu um tornado. O quê? No Brasil tem tornado? Mas falava que no Brasil não tinha nem tornado, nem furacão, nem terremoto. Exato. E tem as três coisas. Terremoto já teve também, né? Eu lembro. Terremoto, Às vezes é reflexo lá do Chile, Isso. a gente sente aqui, né? Sim, lá no Acre tem terremoto pra caramba. Treme aqui e reflete no... Não, mas é porque não treme ali. Não? Porque treme aqui embaixo, ó. Na divisa, uma porque com a tá outra. aqui, né? Você tem a placa tectônica. Tem a cordilheira aqui dos Andes, a cordilheira. dividindo a gente... O que tá acontecendo na cordilheira? Uma placa tá entrando embaixo da outra. É por isso que subiu. Isso, aí subiu a cordilheira. Tá. Só que a placa tá entrando aqui. Aqui já é Brasil. Certo. O terremoto acontece ela tá aqui, ó. Tá cutucando aqui embaixo. Exatamente, tá cutucando lá embaixo. Isso mesmo. A tendência é que a gente tenha mais eventos assim grandiosos ou não? Por causa do aquecimento global, não tem nada a ver? Tem. É? Por causa de mudança climática, os eventos eles ficam mais frequentes e mais extremos. Então você começa a ter mais furacão e furacões mais fortes, entendeu? O furacão o pessoal mede categoria, né? Categoria 1, 2, 3, até 5, se não me engano. Então você começa a ter antes você tinha muito categoria 3, hoje você não tem mais, só tem categoria 4 e 5. E antes você tinha tipo 2, 3 por ano, hoje você começa a ter 5 por ano. Então tudo isso é por conta de vamos dizer assim, é um desequilíbrio que acontece. Você desequilibra. O sistema climático, cara, ele é muito complexo e ele é muito ultra sensível, cara. Ultra sensível. É aquele papinho lá da borboleta mesmo? Aquele papinho da borboleta é verdade, entendeu? Ele é um sistema caótico que a gente chama. A borboleta bate a asa e altera o clima na China. Exatamente. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado e o que acontece? Como é um sistema caótico, ele vai propagando pequenas modificaçõezinhas, só que elas não param, elas vão propagando e elas vão se acumulando. Então, a borboleta, vamos pegar o exemplo da borboleta, que a borboleta é meio que um exagero, claro, né? Mas é isso aí. O mais exagerado possível. A borboleta bateu asa aqui não vai mudar nada, mas você começa a andar pra lá, esse efeito vai se somando. Então, depois de tanto, o efeito começa a ficar maior. E o sistema climático é desse jeito, cara. Então, você alterou o regime de chuva num lugar, ficou mais quente, verões mais intensos. O Brasil acabou de passar numa crise hídrica, né, cara? Por que é a crise hídrica? Outra coisa, às vezes o sistema ele é tão complexo que ele tem uma inércia. O que quer dizer isso? O verão de 2020, ele foi mais intenso. A modificação você não vai sentir em 2020. Vai demorar uns 2, 3 anos para ela acontecer. Porque até o sistema tem uma inércia para ele poder modificar, entendeu? Então, por exemplo, essa crise hídrica que teve agora, não foi porque 2022 foi mais quente, mais frio e tal. Isso aí é uma coisa de 3, 4 anos atrás. Entendeu? O efeito daquela grande incêndio que teve no Pantanal, a gente vai sentir daqui 2, 3 anos, entendeu? Só que aí, por que o pessoal fala assim, não, mas não existe, olha aí, ó, tá quente e não aconteceu nada? Porque a pessoa ela não entende isso. Que a modificação, ela não é instantânea na Terra. Ela é acumulativa? Ela é acumulativa e o sistema como um todo, ele demora, entendeu? Ele demora. Mudou o regime de chuva esse ano, a consequência disso não vai ser esse ano, vai ser daqui 2, 3 anos. Porque vai se propagar isso, esse efeito aqui, ele vai demorar para causar efeito num outro lugar e tudo, entendeu? Então é isso que a gente tem que ter. Por isso que o pessoal que estuda, né, o pessoal da climatologia e tal, eles ficam muito ligados nesses eventos. E aí eles usam os modelos, né? Aí é uma IA ferrada que roda. Ferradíssima, cada vez cara. mais ferradíssima. Capacidade de processamento maior. Exatamente. Para poder prever daqui quantos anos que aquilo lá vai fazer efeito, cara. Uma coisa que eu não entendo, pode ser uma pergunta idiota, mas não... Como que falta água se a água é a mesma do mundo? Por que ela não está sendo evaporando e voltando, evaporando e voltando? Por que às vezes dá uma seca num lugar, sendo que a água deveria estar indo e voltando? Mas aí o que acontece é uma seca que a gente fala localizada, né? Essa água vai para outro lugar, Ela vai para outro lugar. Por exemplo, não choveu no Brasil aonde tinha que chover. Que é aonde? Que é lá nas represas, ou nem na represa, na verdade na cabeceira do rio.
Porque é o rio que alimenta a represa, então você tem que chover, no lugar certo. Não choveu ali, choveu, sei lá, no litoral do Rio de Janeiro. Não adianta nada. Ali não adianta nada, entendeu? Tem que chover no lugar certo e na hora certa, cara. Pô, o clima, ele é um negócio muito complicado, entendeu? A análise tem que ser feita, ela é muito complexa por conta disso. É muita variável, é muita coisinha, entendeu? E, por exemplo, o que isso altera? A hora de plantar, a hora de colher, porque o cara planta, eu planto soja na, sei lá, terceira chuva do ano. Se a terceira chuva só vai acontecer muito depois do que era previsto, já bagunçou tudo. Exato. Entendeu? Já bagunçou tudo. Então é uma coisa que tem o cuidado que tem que ter, assim, não caiam em... Tem uma galera que faz muito alarmismo, eu concordo, tá? E tem a galera que nega totalmente. Os dois estão errados. É que você tem que entender como funciona. Que não é ação nossa, né? Que existem que a terra e tal. Então, mas a Terra tem a ciclicidade. Isso é importante de ressaltar. Existem vários ciclos. A gente na geologia estuda. Chamam ciclos de Milankovitch. Foi um russo que descobriu isso. Tem os ciclos. Tá, beleza. Não tem problema nenhum. A Terra esquenta e esfria naturalmente. Quando a gente vai analisar as mudanças climáticas, a primeira coisa que a gente roda nos nossos algoritmos é tirar a ciclicidade. Entendi. Porque a ciclicidade eu sei que Vocês tem. já sabem, Então tiro ela e vou analisar os efeitos que está causando. Se ficar uma reta, beleza, não mudou nada. O problema é que não está uma reta, está uma tendência de subida violenta, entendeu? Então é isso que está acontecendo. A gente falou do pessoal que não acredita. E esse pessoal que é alarmista fala o quê? Então, o pessoal que é alarmista fala assim, tá vendo? Tá chovendo muito nessa época aqui, é por causa de... Não é assim, cara. Não é só um fator. Porque não é só um fator e também é isso que eu falei. Não é hoje que vai acontecer. É daqui 3 anos, 2 anos. E aí, por isso que tem que pegar o cara que é climatologista, porque aí ele estuda o sistema como um todo, e aí ele vai te falar, esse efeito aqui, nós vamos sentir tal. Então, aí que é importante pra gente se preparar. Mudamos um regime de chuva na região sudeste no ano tal. Rodei meus modelos computacionais e eu sei que daqui 3 anos nós vamos sofrer o efeito. Então, o que nós vamos fazer? Vamos se preparar para daqui 3 anos esperar uma crise e tal. Então é isso que tem que ter na cabeça. E o lance de... Cara, o que mais assusta é quando os caras mostram aquelas imagens aéreas de picos que sempre foram gelados e agora não são mais. Isso é assustador, né? Acontece. Tá alterando, não tem como, entendeu? Não, o ser humano altera tudo. Os animais em volta, tudo. Tem que migrar ou morrem. Altera tudo. Você tem que trazer aqui um cara, eu quero levar lá no Ciência também. Ele chama Artacho, cara. Ele explica isso, cara, de uma maneira maravilhosa. Ele é o quê? Ele é um cara do IPCC, ele faz parte daquele grande comitê de mudanças climáticas. E ele é um cara que estuda climatologia a fundo. E, cara, ele explica isso. Só que ele explica de um jeito, cara. Porque a gente fala sempre do aquecimento, né? O aquecimento, ele é uma coisinha. Só que tem várias outras coisas, cara. Por exemplo, vamos pegar um exemplo assim. Mato Grosso. Não dá mais para plantar soja no Mato Grosso. Vamos supor. Mudamos, não dá mais. O pessoal que mora no Mato Grosso vai continuar morando ali? Não vai. Não. Aí vai vir para onde? Para São Paulo. São Paulo já tá inchada. Vai inchar ainda mais. Lá no Mato Grosso, às vezes o cara lá, ele tem uma doença que só tem lá. Uma doença local. Um bicho que pica ele e tal. Ele trouxe aquele bicho pra cá. Nós aqui não estamos preparados. Porque nós aqui vivemos no apartamento e tal, não sei o quê. Chega aquilo, de repente começa a morrer um monte de gente em São Paulo de uma coisa que a gente não sabe. Exatamente. Então tem um efeito social que é muito gigantesco disso aí, sabe? Então esse que é o grande problema. O Artacho é um cara que explica isso muito bem, cara. É um professor aí da USP, ele é muito gente boa. E o que a gente, aproveitando a Roberta aqui, o que a gente sabe hoje em dia de buraco negro? Porque teve aqui, pelo que eu sei, o Einstein tinha previsto ele e aí depois comprovaram. Mas qual que é a história do buraco negro? Se a gente fosse colocar uma linha temporal assim, se imaginava uma coisa e não tinha nome, como que é, Roberto? A história do buraco negro é uma história até engraçada na astronomia, né? Acho que é uma história assim... Porque, basicamente, o Einstein, ele introduziu, né? Primeiro, assim, ele percebeu que as coordenadas espaciais que a gente conhece, que é direita e esquerda, cima e baixo, frente e trás, que a gente está acostumado, é associada com o tempo. O tempo é também uma das coordenadas. É o quadridimensional, né? 3 dimensões mais o tempo. Mais o tempo, exato.
E aí, isso foi ele que percebeu, e ele introduziu isso com a relatividade restrita. Alguns anos depois, ele percebeu que a gente consegue distorcer esse espaço-tempo. Como que ele percebeu isso? Ele percebeu isso, ele fala, né, que ele teve uma grande ideia, né, a ideia mais importante da vida dele, que foi porque até o Sacani falou disso esses dias. O Einstein ele era incomodado, cara, com a força da gravidade do Newton, né? O Newton falava que você tem uma força, que você soltou um objeto aqui, cai, porque um objeto com massa tal, com outra eminho, sobre distância ao quadrado e multiplicado por um G lá. E é uma força. Cara, o Einstein ele ficava incomodado com aquele negócio. Pô, que força? Uma força, cara. O que é isso? É uma mágica? Por que um objeto ele atrai? Isso aí incomodou ele, entendeu? Incomodou ele lá na cabeça dele. O Newton não tinha uma explicação pra isso. A explicação do Newton era essa aí. Era certa. Era essa aí. Emão vezes eminho dividido por D ao quadrado. Ou seja, né? Retratava o que acontecia. Só que pro Einstein aquilo ali não era suficiente, cara, pra explicar, entendeu? Pô, mas, cara, incomodou ele, entendeu? E aí que ele foi atrás da explicação dele pra gravidade. Entendeu? O negócio do buraco negro começa com a explicação da gravidade. Começa ele querendo entender melhor a gravidade. Que ele começou a pensar sobre uma pessoa caindo do telhado. Inclusive tá isso nas cartas, né? Que era ele imaginou um cara caindo de um telhado de uma casa. Tá. E aí as leis da física, né? Elas têm que ser a mesma em todos os referenciais. Então não importa se você tá aqui, se você tá caindo de um telhado, se você tá dentro de um trem, não importa. As leis da física têm que ser a mesma. Só que quando ele começou a pensar muito nesse problema, ele viu que o que o Newton tinha explicado pra gravidade não fazia sentido pra uma pessoa caindo do telhado. Porque assim, quem tá olhando de fora... Depende do observador, né? Depende do observador. Quem tá dentro, ou seja, a pessoa que tá caindo, não sente aquela força que deveria sentir, e isso incomodava muito o Einstein. E aí ele então, ele já tinha, né, essa ideia do espaço-tempo, e ele percebeu que a massa, ou seja, a massa da Terra, no caso, distorce esse espaço-tempo. E é isso que dá ao que a gente conhece como gravidade. Então, deixa eu entender. Ele imaginou um cara caindo do telhado. Qual era o problema? O cara que tá caindo não sente uma força puxando ele. Mas aí tudo bem, todo mundo... Qual foi a sacada dele nesse ponto, esse exemplo? A sacada dele foi que algo acelerado e algo com uma força gravitacional, você não consegue ver a diferença entre os dois. Então, esse cara que está acelerado, porque ele está caindo com uma velocidade, ele sente da mesma forma que a força gravitacional. Isso tem até um nome, que é a massa inercial e a massa gravitacional. E ele sacou que é a mesma massa. Então, por isso que o cara que está caindo, ele sente isso por causa da aceleração que ele está caindo. E a gente que está de fora, a gente olha vendo a força gravitacional agindo. Que é a mesma coisa. Assim, é a mesma... Um objeto acelerado e uma pessoa caindo, é isso daí? A mesma coisa? É isso? É a mesma percepção. O cara, quando ele tá caindo, a gente chama... Porque a gravidade, ela não é uma velocidade, ela é a aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é o quanto a velocidade muda com o passar do tempo. Ele tava parado, e zero. Começou isso. Aí ele caiu do telhado. Ele caiu acelerado. Exato. Acelerado por quem? Pela gravidade. Pela gravidade. Isso aí. Não teve nenhum combustível. Exatamente. Que impulsionou ele pra frente. Isso. A gravidade é uma aceleração. Ela muda a velocidade com o tempo. Nossa. Entendeu? E pro cara, é a mesma coisa que o chão tá chegando pra ele. Entendeu? Tá isso? Então foi essa sacada do Einstein. E aí... Que era um maconheiro, né? Vamos falar a verdade. O cara ficar pensando essas coisas, o Einstein lá fumando a maconha, eu falando, velho, cara, vou estudar esse negócio aí do cara caindo no telhado. Não, era muito legal, porque isso aí é uma coisa, tudo que o Einstein fez foram experimentos mentais que a gente chama. Só mental? Isso eu acho incrível, né? É pensando, cara. Cara, isso é incrível. E aí ele então ele começou a ir a fundo nesse problema, e ele então introduziu as equações, que são as famosas equações de Einstein, que ele introduziu no paper de 1914, né? 1914, que é a relatividade geral, que deu origem então à relatividade geral. Mas é assim, o Einstein, ele era o cara, né, que pegava as equações, publicava e falava, ó, tá aqui, não sei resolver, mas tá aí, ó. Como assim não sei resolver? Porque o lance do Einstein era um negócio de experimento mental. Então ele tinha as equações e só, tá aqui, resolve. E ele jogava pro mundo. E aí tinha uma galera, porque na época, isso aí é legal de falar. Ele tinha um respeito já na época ou não? Quando ele começa... Ele já tinha Nobel, não tinha ou não?
o Trabalho do Nobel já, pelo menos. do fotoelétrico, né? Já. Ah, tá. Ele já era um cara, Já era um cara conhecido, isso. Tá. Só que uma coisa que é legal da gente falar sempre é que não era só o Einstein. Naquele momento ali do mundo, tinha uma galera muito foda pensando em várias coisas já, entendeu? E essa galera aí, um deles lá, que é o Schwarzschild, que a gente fala, que foi um dos caras que resolveu as equações do Einstein. Porque os caras viram o seguinte, quando eles bateram o olho naquele negócio, eles falaram, caramba, isso aqui tem aplicação na astrofísica. Isso aqui vai ajudar a gente a resolver um monte de coisa que a gente não sabe. Porém, um dos problemas grandes é uma estrela morrendo. Entendeu? Então o cara começou. O Sol é uma estrela. Tá. O que vai acontecer com o Sol quando ele morrer? Vai acontecer tal... Porque a estrela depende da massa dela. Certo. E o Sol está queimando hidrogênio, depois vira hélio, carbono, nitrogênio, vai seguindo ali a linha. Ele vai ficando mais leve ou mais pesado? Ele vai ficando, né? Ele vai inflar, vai virar uma gigante vermelha, e depois ele vai murchar e vai virar uma anã branca. Tá. Isso aí é o Sol. Aí, massa do Sol. Vamos considerar que a massa do Sol é 1. Aí o cara falou, se tiver 2 vezes a massa do Sol, 3 vezes, 4 vezes, e foi fazendo, para ver o que ia acontecendo com isso. Conta. Na mão, entendeu? E na Primeira Guerra Mundial, né? E ainda lutando a Primeira Guerra Mundial. No front de batalha. O Schwarzschild acho que era mais maluco que o Einstein, viu? Porque o Einstein, ele fazia as coisas... O Einstein virou funcionário público, funcionário de escritório de patentes. E ele... Por que ele gostou de serviço? Porque ele fazia o serviço rápido, cara. E tinha muito tempo. E depois ele ficava o tempo pensando, entendeu? O Schwarzschild não. O Schwarzschild tava lá no meio da guerra. Você tem obrigação de criar uma teoria revolucionária, né? Cara, não, aí você faz podcast de 8 horas, como que eu vou ter que pensar? Você fica aí quando Como é que eu vou pensar? Você tá só trocando o botão, dá pra você ficar viajando aí, cara. Beleza. Isso mesmo, cara. Que legal isso, cara. E aí, quando esse Ele nem se importava, então, ter um trabalho chato, porque ele tinha ele tinha o tempo dele pensar. Aí ele ficou pouco nesse escritório, depois ele virou professor e tal. E quando o Schwarzschild chegou numa estrela ali com umas 8, 10 vezes a massa do Sol, ele viu que acontecia um negócio diferente, cara. Que ela não morria igual o Sol. Entendeu? Ela explodia, ia ter uma explosão nela aí, porque ela ia consumir todos os elementos, até o ferro, que é o último. E isso ela ia implodir e depois explodir, que é o que a gente chama de supernova. E isso também não era o final da vida da estrela, porque isso ainda sobra um caroço. E esse caroço ainda, ele foi lá e foi fazendo as contas. E tudo isso por quê? Porque o Einstein tinha desenvolvido todo a gente chama de um arcabouço ali, para o cara poder se basear e fazer tudo isso. Quando ele chega nesse caroço, ele vai fazendo a conta. Pô, e se esse caroço tiver 1 vez a massa do Sol, 2 vezes a massa do Sol? Tá, e começa de novo. E aí ele descobriu que quando tem mais que 3 vezes a massa do Sol, esse caroço, ele se colapsa para dentro dele. Ou seja, toda a massa dele vai ficar num espaço muito pequenininho. E aí eles chamaram isso na época de estrela negra. Ah, não tinha um nome. Não tinha um nome. Chamaram estrela negra. Por quê? Nunca tinha sido observado isso no universo. Só teórico. Nossa, tanto teórico, cara. O Schwarzschild quanto o Einstein, eles não acreditavam nesse objeto. Só, cara, isso aqui não pode existir, cara. Isso aqui não pode existir. Eles pensavam que era impossível. Eles morreram assim, sem acreditar na existência desses objetos. Era bizarro demais pra acreditar. Porque isso aí tem uma coisa legal até da gente falar, né, Roberta, na física e tal. Tem coisas que a gente consegue resolver matematicamente. Então tá resolvido. Por exemplo, o buraco negro, que é o que a gente fala, ele estava resolvido matematicamente desde 1920, 18 e tal. O que é estar resolvido matematicamente? Por causa das equações, cara. Você resolveu. A matemática tá ali, ela não viola nenhuma lei física, ela não viola nada de matemática, tá perfeito. Isso é uma coisa. Agora tem a outra coisa, que é verificar. Será que, existe uma estrela igual ao Sol? Opa, existe, estamos vendo aqui, ali. Beleza. 2 vezes a massa do Sol? Opa, tem também. Check. 3 vezes. E aí foram indo, entendeu? Só que o buraco negro demorou décadas pra gente poder observar um. Foi quanto tempo depois? 50, né? 50, né? Foi 50 com a radioastronomia, né? O Einstein morre que ano? 30. Ele morre antes, então. Ele morre antes de saberem que o que ele tinha previsto realmente existia, cara. E o Schwarzschild morreu na Primeira Guerra, né? Morreu durante a batalha. Durante a batalha. E quando ele chega nesse negócio do 3 vezes a massa do Sol, ele descobre que a força gravitacional ali ela é tão grande
que a velocidade de escape, igual a Terra tem uma velocidade de escape. Para eu mandar um satélite fora da Terra, 40 mil km por hora. Nossa. A velocidade de escape desse objeto era maior que a velocidade da luz. Maior que 300 mil km por É segundo. impossível na teoria? Não, é maior que a velocidade da luz, ou seja, nós nunca vamos ver. Porque se a luz é a coisa mais rápida, se algo tem que andar mais rápido para escapar dali, aí chamou de estrela negra. Daí É que que nem a surgiu. luz sai. Nem a luz sai dele, da força gravitacional dele. E aí isso aí ficou lá, entendeu? Aí vieram vários outros caras, aí começa a vir, né? Aí tem toda uma, é porque tem uma, podemos dizer, uma linhagem ali de pesquisadores que vão atrás disso. E para sorte da astronomia, começou a desenvolver a tecnologia. Então, em 1914, 15, cara, esse equipamento era terrível, né, cara? Era pouco equipamento, você não tinha tecnologia nenhuma. Durante a Segunda Guerra Mundial, o pessoal descobre a radioastronomia. Foi descoberta durante a guerra. Aí, em 1950... Era outro uso... Aí descobriu... Isso. O pessoal Que descobriu... era justamente pra ver se tinha míssil. Ah, é? Exatamente. Só que aí, em vez de ver sinais vindo da Terra, né? Que, por exemplo, seriam os países inimigos emitindo míssil, eles perceberam que vinha do céu. Eles apontaram pro céu e falaram, opa, tem sinal que tá vindo do céu aqui. Olha só. E aí, lá em 1950 e tal, viram um objeto que na hora que eles foram calcular a massa, porque aí tem a emissão em ondas de rádio. E aí com isso você consegue calcular a massa. Na hora que eles calcularam a massa, falaram, cara, isso aqui tá errado, cara. Isso não pode ser. O objeto tinha sei lá quantas milhões de vezes a massa do Sol. Nossa. E aí, se 8 vezes a massa do Sol já era a tal da estrela negra, e milhões de vezes a massa do Sol, ou dezenas de milhares. Eles acharam que estava errado os cálculos? Eles tiveram que refazer várias vezes, tá? Porque como era muito no começo do uso do equipamento, podia ser problema de equipamento e tal. Mas aí confirmaram. Tanto que os caras ganharam o prêmio Nobel há dois anos atrás, né? Esses primeiros, né? Os primeiros, Que detectaram, os primeiros buracos negros foram detectados em ondas de rádio, entendeu? E aí depois veio embora. Aí, E a onda de rádio, ela pega o quê? São ondas do que vem? O rádio que a gente escuta aqui são ondas é uma onda. É uma onda, sonoras. mas ela é uma onda, né? É. Ela é uma onda. Que era transmitido como uma onda E eletromagnética. como que vem informação de áudio no meio dela? Não, a informação do áudio tá ali codificada. Tá codificada. Aí ela chega no seu rádio é um decodificador daquilo. Quando eu ligo pra escutar uma onda que vem de um fenômeno desse, também vai fazer um barulhinho lá. Exatamente. Mas todo Só que- desordenado. Aí eu Não tenho que ter minha antena. Tá. A antena que eu uso, aquelas antenonas Sei, aquelas coisas enormes. enormes, elas são ajustadas na frequência para eu ouvir, né? Vamos pôr entre aspas, um objeto astronômico. Então cada antena tem os detectores, eles têm ali a frequência, é igualzinho um rádio. O cara vai lá e muda. Ah, vamos tentar ouvir aqui, sei lá, 3 GHz, 5, 10, 100, sei lá quanto. E aí eles começam a detectar as coisas. Porque tudo é onda eletromagnética, né? O sol emite onda. O Sol emite ondas de rádio, ultravioleta, raio, tudo. Entendeu? O pico dele tá no verde, inclusive. Essa é uma história curiosa. Por que não existe estrela verde, né? A gente vê estrela azul, vermelha, tá mais verde, não. Branca. O Sol, o pico dele tá no verde. Só que como o pico faz assim, né? Então ele emite em todo o espectro do visível. Então a boa parte da emissão dele tá no espectro visível, inclusive é por isso que nós enxergamos no visível. A gente não enxerga em infravermelho nem no ultravioleta. Pra gente enxergar infravermelho ou ultravioleta, o que é? Você põe um equipamento. Tem um equipamento Por pra que o isso. ser humano não enxerga? Porque a gente não precisa. Provavelmente por causa da evolução. Da evolução, cara. Evolução? É. Porque o ser humano, o nosso olho ele tem que ser bom pra quê? Pra saber cor, diferença de cor, pra gente não comer coisa envenenada. E aí foi Caçar, na tudo época do isso. Exatamente. Agora, pra ver no infravermelho, você tem um telescópio de infravermelho, ultravioleta, aí você muda o sensor. Entendi. É um sensor que você coloca ali. Mas tem imagens do Sol em todos os comprimentos de onda, legal pra caramba. Sentar aquele amarelão com aquelas coisas tudo. Tem roxo, tem tudo, cara. Você pode, depende do jeito que você tá observando. E foi assim que foi a história da descoberta do buraco negro até a detecção dos primeiros. Qual e aí, foi o primeiro buraco negro que descobriram? Foi o 3C273. 3C273. Que distância tá daqui? Agora não lembro disso. Não lembro. Ele é um quasar, ou seja, é um buraco negro muito ativo, que está se alimentando muito. Assim, buracos negros que estão assim
se alimentando numa taxa absurda, eles levam o nome de quasar. Então assim, quando eles estão se alimentando, o disco ao redor deles brilha tanto, mas tanto, que às vezes esse brilho é maior do que da Via Láctea, ou da Via Láctea da galáxia inteira. Que é o que acontece com esse 3C273. Que ele está se alimentando tanto, e aqui está brilhando tanto, que assim, a galáxia é ofuscada por ele. Isso mesmo. E o nome Quasar é muito legal, o pessoal não sabia, né? Quasar é quase stellar, que eles chamam, radio source, ou seja, uma fonte de rádio quase estelar. Não pode ser estelar, porque estrela a gente sabe como que é. Então eles tiveram que dar um outro nome, e aí deram o nome de Quasar pra eles, entendeu? Então é muito interessante isso aí, graças à radioastronomia. Mas esse primeiro não tinha foto, não tinha nada, era só pelo rádio, pelas... Tem a foto dele, mas a foto dele não é dele. É como se fosse uma estrela. Como assim não é dele? É porque não é... Depois nós vamos explicar a foto do buraco negro, né? Porque a foto do buraco, a gente tá vendo lá, o quasar, o que você vê é a emissão, é o brilho dele ali todo, entendeu? Ele mesmo não emite luz, né? Ele mesmo lá no meio, não. O que emite é o Esse disco. desenho que você fez no braço, por exemplo. O que é isso? Tem umas imagens pra gente... Tem. Que é tão complicado de entender. Como que... essa aqui também é interessante. Essa aqui? É. Vamos lá. É pra... Essa aqui. Bom, aí aqui no centro a gente É tem... lindo isso, né, cara? É lindo. Nossa, é muito lindo. lindo. Eu acho que talvez seja um dos objetos mais bonitos. É, né? Bom, aí a gente tem o buraco negro, né, no centro, que não emite luz nenhuma, porque toda luz que entra não consegue sair, não reflete nada. Ele absorve? Isso é bom explicar pra galera que ele não é um ralo. Não é um ralo, Não é um ralo. As pessoas tendem a achar que, assim, que ele sai por aí sugando tudo. Porque você não escoa aí, tinha que escoar pra algum lugar. Não é? Existe uma teoria pra isso. Ah, é? Tá. Mas a luz que entra não sai, porque não tem velocidade de escape suficiente, né, como o Sérgio explicou. Então aqui a gente tem um buraco negro. Quando uma estrela, ou gás, ou um planeta, ou qualquer coisa chega muito próximo a ele, né, o campo gravitacional dele, ele acaba sendo capturado e vira esse disco que a gente está vendo aqui. O que são essas coisas aqui que parece até o anel de Saturno deformado? Então, esse aqui do meio, que parece um anelzinho mesmo, é o disco dele, que é como se fosse um anel de Saturno mesmo, só que é um disco que a gente chama de disco de acreção, que está espiralando em direção ao buraco negro lá no centro. O que tem aqui? Tem meteoro, tem asteroide? Tudo que passou, tudo que entrou no que a gente chama de horizonte de eventos. Se tiver uma nave alienígena, é capturada. Vai embora. E vira esse disco aí, faz tudo parte do disco. Tá. Em geral é mais gás que cai. A galáxia mesmo tem gás e acaba caindo em direção a ele. Ou no caso de buracos negros estelares, né, que são buracos negros menores, é uma estrela companheira que ele acaba sugando. E aí, essa parte aqui, né, essa parte de cima e de baixo, é que a gravidade ali é tão intensa, mas tão intensa, que a gente tem o disco, né, e essa parte aqui, a luz é distorcida. Então, a luz faz uma curva. Ela curva. Isso eu nunca consigo entender, essa distorção da luz. É porque é a gravidade, cara. Isso foi o Einstein que provou. O Einstein. Quando você olha no fundo de uma garrafa, tem uma distorção da luz. Isso aí é uma coisa muito legal que você falou. A gente chega nisso aí. Tá. Mas o Einstein, cara, ele definiu um negócio chamado tecido do espaço-tempo, que a gente fala. A gente representa, né, da maneira fácil, mas que gera muito problema, que é a cama elástica. Eu já vi esses exemplos, né? Que aí joga uma bola de ferro e ele deforma aquilo. Excelente. Tá. Lógico que no espaço é 3D mais 4, que é o tempo, é muito difícil de representar. Entendi. Muito difícil. Se fosse uma superfície bidimensional, aquilo representaria legal. Tá. O Einstein propôs isso aí na teoria dele de 1915. Falou, cara, se a luz passa perto de uma grande massa que está distorcendo muito, grande massa é uma bola muito grande. Sim. Que está distorcendo a cama elástica. Tem uma força gravitacional, uma coisa que puxa a cama elástica ali. Tá distorcendo. Se você jogar um raio de luz ali, a luz não vai reta, ela vai ser distorcida por esse buraco que você fez quando você pôs a bola. Sim. Certo? Tá. Então o Einstein falou assim, cara, isso acontece. E acontece com o Sol. Como assim? Com o Sol. Se eu olho para uma estrela e a luz da estrela tá vindo na minha direção
E ela passa perto do Sol. O Sol ele tem uma massa relativamente boa Tá. para distorcer o espaço-tempo então- ao redor dele. Não é aquela posição daquela estrela que eu tô vendo, ela tá em posição diferente, ela tá Exatamente. desviada. Ah, para! Eu sei Não, isso aqui é o mais legal? Ah, Sabe onde que foi provado isso? onde? No Brasil, em Sobral. Olha a sorte do Einstein, Como? cara. O Einstein propôs isso aí em 1915. Em 1919, teve um eclipse total do Sol. Ou O seja, eclipse total do Sol é o único momento em que eu consigo ver estrelas perto do Sol. Ah, Então o que os caras fizeram? Eles vieram aqui no Brasil 6 meses antes do eclipse. Tava de noite, aquelas estrelas estavam de noite. Eles mediram a posição dela. certo. E Lá é a vieram. posição real? Assim? Posição do céu, posição do tá. céu. Mediram ali. E vieram no dia do eclipse. Porque aquela mesma estrela, 6 meses depois, ela ia estar de dia ali no céu. Por causa da, perto do Sol. É, Só que o Sol não ia estar eclipsado. exato. Então a gente ia ver a estrela. E vamos medir a posição. Se o Einstein tiver. Aí pegaram, cara, a teoria do Einstein e calcularam o desvio que tinha que dar. E bateu? E bateu perfeito, cara. E bateu perfeito. Foi a primeira. Isso 4 anos. Olha só a foda, né, cara? Ele teve que esperar 4 anos Nossa. para a teoria dele ser comprovada. Mas bateu perfeito. Foi o primeiro grande teste da teoria da relatividade, cara. Hoje em dia a gente não precisaria esperar Hoje- não, aí- um eclipse pra medir isso. Não, porque agora tem várias outras maneiras. Vamos pegar o fundo da garrafa que você falou. Tá. Isso é um outro efeito que ele previu. Chama lente gravitacional. Quando tem o Sol, tem uma determinada concentração de massa. Tá. Mas tem objetos no universo que tem muito mais massa. Se eu pegar várias galáxias e juntar elas perto, aquilo ali distorce muito. Quando uma coisa está muito longe daquela grande concentração de massa e passa perto dela, acontece o mesmo efeito do fundo da garrafa. É uma lente gravitacional. Aquele objeto que está muito longe, ele é distorcido e ampliado. Nossa. Ou seja, eu consigo ver o universo mais longe do que o meu telescópio foi programado para ver. Isso o Einstein previu também. Isso o que é? Lente de gravitacional. Ah, é. Falando. Tem a figura. É, aqui, ó. O que o Sérgio está falando é exatamente. Aqui no centro seria um aglomerado de galáxias. Tá? Todos esses branquinhos aí são galáxias. São galáxias que estão juntas, próximas. E esses riscos que a gente vê Esses arquinhos aí, é justamente o que o Sérgio está. isso aqui são galáxias que estão muito mais distantes, que a gente nunca veria elas. A gente só vê por causa desse efeito. O Einstein previu isso em 1915, lente gravitacional. E aí é uma outra prova que funciona. E aí, cara, isso aqui é muito legal, cara. Várias coisas que ele previu, ele nunca viu. Muitas ele duvidou dele mesmo. Tudo vai sendo comprovado, cara. Isso é muito foda, entendeu? Então o Einstein é um dos caras mais importantes mesmo de todos os tempos, assim. É Sim. incrível. É. É incrível, cara, é incrível. Lembrando, pessoal, né? Tudo foi experimento Não tinha mental. computador na época dele Não tinha ainda. computador, nada. Não. Tudo no Tudo na munheca aqui, ó. Tudo na caneta, cara. E na cabeça, né? Principalmente na cabeça. Exato. Entendeu? E hoje em dia eu peço pra fazer qualquer coisa, o Paquito reclama, cara. Tá vendo só? Atualizar a grade de convidados, ele reclama. Se há trabalho, sou em resistência. Não é? Eu falo, tá, a live já foi, tem que trocar de cor, né? Que é do azul pra... Exatamente. Ah, não, já... Cara, ele dá pra trocar uma cor, é teclar uma... Só passar canetinha. É, uma assim. canetinha. Cara, que impressionante. Mas é demais. isso. Então é E isso. olha que eu vejo vários documentários, vários especiais sobre o Einstein e sempre eu vejo coisa nova que ele previu, coisa... Sim. Porque aí vão aparecendo as coisas, né, cara? Vão aparecendo várias coisas. Por exemplo, GPS. O GPS está na órbita da Terra. Ele tem um relógio de altíssima precisão, um relógio atômico, para poder sincronizar toda a rede e te Certo. dar a posição certinho. Senão, eu vou colocar para vir na sua casa e vou parar sei lá onde, entendeu? A gente, graças a essa sincronia super precisa, e isso são correções relativísticas da relatividade, que são feitas ali para manter isso funcionando. E aí vai embora, cara. É muita coisa. Eu brinco com o pessoal, né? O efeito fotoelétrico você usa quase todo dia. Que é o que o Einstein ganhou o prêmio Nobel, foi pelo efeito fotoelétrico. O que é isso? Sabe onde que você usa ele? Não. Você já chegou no elevador e colocou a mão assim para a porta abrir? Sim, claro. Efeito fotoelétrico. Você está cortando o feixe de fótons que está passando e por isso a porta uma separa da outra e não espreme sua mão. Einstein na veia, cara. Einstein era foda, cara. Caramba.
Mas voltando à gravidade, então. É, voltar na imagem lá, né? É. Então, esse efeito do que o Sérgio falou é justamente isso, mas acontecendo de uma forma muito intensa em torno do buraco negro, que a gravidade aqui é extrema. Assustadora. Então, a luz curva o buraco negro, e aí a gente vê esses dois, o anel, né? A gente vê o anel que é o disco de acreção. Tá chupando coisas, né? Trazendo pra perto. Coisa, orbitando. E aqui em volta. E aqui é a luz sendo distorcida do disco, que vem na nossa direção. Então é isso que a gente vê quando tem essas imagens. Mas e se a gente olhando aqui, à medida que eu vou chegando perto, vai mudando alguma coisa a minha visão? Ou é sempre a mesma coisa? Ou a coisa vai tomando, essa luz que é distorcida, ela vai mudando o jeito? Vai ficando mais ou menos igual o Interestelar, né? Igual Interestelar. Vai acontecendo. E uma coisa curiosa é que, assim, por exemplo, se cair dentro de um buraco negro, quando você entra dentro do buraco negro, todo mundo acha que uma vez lá dentro, pronto, escuridão total, nada... Os caras falam que viram espaguete, né? Tem... Luz de pequena massa, luz de grande não. Tanto que é até uma curiosa, né? Fala, qual que é o buraco negro mais perigoso? O supermassivo, que é esses que pode ser maior do que o sistema solar inteiro, ou os pequenininhos, que é do tamanho de... Dica pro pessoal que tá aí de casa, pra você evitar um tipo de buraco negro, aí você tem essa... Qual buraco negro você evitar? Importante. Se você tem essa opção pra evitar. Exato. Os pequenos são mais perigosos do que os maiores. Porque os pequenos, eles são bem pequenos, do tamanho de uma rua, do tamanho de uma cidade, assim, bem pequenos mesmo. Só que a diferença de gravidade de um ponto ao outro é extrema. É muito intensa. Por exemplo, a gravidade no seu pé é muito maior do que na sua cabeça. Nossa. E isso faz o efeito espaguete. Que você é detonado em átomos, praticamente, e vai virar um disco de acreção em torno dele antes de chegar nele. Já os maiores, eles têm sim um campo gravitacional intenso, mas entre um ponto e outro... não muda muito, ou seja, a diferença de potencial de um ponto a outro não é muito grande. Entendi. Então você conseguiria entrar nele, supondo que seja um supermassivo que não está se alimentando, que está ali sozinho, né? Porque esse disco... Nem todo está se alimentando? Nem todo todos buraco estão negro? se alimentando. Nem todos. O da Via Láctea, inclusive, ele é quase um buraco negro inativo. Chega um ponto que ele para, por quê? Porque não cai comida ao redor dele. Que não cai comida. Não tem nada. Igual a gente falou, ele não é um ralo. Tá. Ele tá ali, na dele. Se vamos supor, alguma estrela sofre alguma perturbação e passa pra dentro do horizonte de eventos, aí ela vai. Só que às vezes tem buraco negro que tá num lugar, cara, e não passa nada perto dele e tal, então ele fica ali. O da Via Láctea, né? O da Via Láctea é um deles, que ali, o que ele se alimenta hoje é de ventos estelares. Então, assim, porque o Sol mesmo, ele emite vento, né? E ele tem umas estrelinhas que orbitam ele normalmente, assim como a Terra tá orbitando o Sol. E ali elas também escapa vento, que é normal para qualquer estrela. E esses ventos às vezes caem em direção a ele e ele acaba se alimentando. Então a gente fala que a dieta do Sagitário da Estrela, que é o nome desse buraco negro, é ventos estelares, que não é muita coisa, é bem pouco. E assim, e existe um debate dentro da astrofísica se a gente considera ele como o que a gente chama de LLAGN, que são Low Luminosity GN, que são justamente buracos negros que se alimentam muito pouco, ou se a gente considera ele já um buraco negro inativo. Vamos ter aquele papo que tudo vai ser, no final, vai ser consumido por buracos negros? Não. Aí que é a história. Porque ele não é um ralo. Tem um grande buraco negro no centro da Via Láctea. É esse. E esse não vai consumir tudo, ele não vai puxar tudo pra ele, então? Não. Ele tá lá, ele tem estrelas orbitando ele normalmente. Nossa, eu tava num pânico, velho, com esse negócio aí. Eu falei, um dia a gente vai ser sugado por esse... Eu já evito os buracos negros da Radial Leste. Tem que evitar isso daí em lugar, né? Mas é o pequenininho, hein? Não esqueça. Pequeno. Estoura eixo, que você não tem ideia. E muita gente acha, né, que a galáxia tá orbitando o buraco negro. Tem isso também, é um outro... É verdade, assim, é outro engano, então. Mas não, ele é muito pequeno em comparação à galáxia. Assim. O que segura uma galáxia, então? A galáxia tá em volta de alguma coisa ou não? Ou é um bolo de... É a conservação de momento angular. E a matéria escura, né? E a matéria escura. Que é uma cola invisível que tá ali segurando todas as... Por isso que as estrelas não estão... A galáxia tá girando, as estrelas não estão voando por aí. Existe uma cola invisível. O centrífuga, né? Centrífuga. Não age porque tem uma força maior do que a centrífuga. Que é a matéria escura, que é essa cola aí que segura tudo. Mas aí voltando lá pro começo do universo.
Começa com o buraco negro, é a galáxia. O que vem primeiro? Exato. É aí que tá a pergunta. Quem responder ganha o Nobel. Não tem uma resposta pra isso ainda? Não. E o James Webb tá aí tentando. É uma das missões do James Webb.